Muito boa noite, torcedor do Seattle Seahawks. Estou ouvindo todo mundo. Alguém tá com a live ligada, hein? Sou eu aqui? Sou eu aqui, né? Parabéns. Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a Rapinas TV, o maior canal de torcedor do Seahawks no Brasil. E estamos ao vivo porque a temporada está quase começando. Né? Estamos aí a menos de um mês do primeiro jogo do Seahawks na pré-temporada. Estamos a menos de 2 meses, né? Uns 40 dias, 45 dias do primeiro jogo do Seahawks na temporada, que é dia 9 de setembro. Então é isso, vamos que vamos. Training Camp está começando, então a nova programação da Rapinas TV sendo aberta hoje. E para isso, falo primeiro com ele, sim, o CEO, por ordem alfabética aqui, Alexandre Castro. Muito boa noite, tudo bom? Boa noite, João. Boa noite, Lucas. Começar mais uma temporada, né? Os training camps começando já. Então, como você falou aí, já agosto já começa a pré-temporada. Então, já vamos ter os primeiros sinais aí do Seahawks de 2026 e já vamos se preparando aí para essa temporada que começa até de um jeito diferente, né? Na quarta-feira, pela primeira vez. Eu acho que é pela primeira vez. Não me lembro de ter um jogo de estreia na quarta-feira. Mas vamos lá. E do outro lado, ele que vem direto do Canadá, Sr. Lucas Brogni está aqui. Prometeu que vai assistir um jogo do Seahawks no estádio esse ano, hein? É verdade? Não posso prometer algo que eu não vou cumprir. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Como é que vocês estão? Finalmente a gente está de volta, perto, finalmente, tá quase lá, né? Então é isso. Guilherme Góes está entrando, já mandou aqui para mim que está no caminho. E vamos começar a perguntar para vocês. Copa do Mundo, e aí? Né? Ainda bem que finalmente a Argentina perdeu, não é mesmo, Ale? Sempre. O segundo lugar é o cara que mais se esforça e perde como todo o resto, né? Então. É o maior dos perdedores no final das contas. Né? Cortou o final, Ale. Repete, por favor. Eu tô dizendo, ficou de bom tamanho aí pra Argentina. Segundo lugar. Tá algum chiado muito alto agora pra mim. Vocês estão me ouvindo ainda? Estamos te ouvindo, pode falar. Agora sumiu. Perdi agora. Sim, o segundo lugar é o cara que mais se esforça pra ganhar e perde como todos os outros. Né? Então. Você chegou no. Fracassou da mesma forma, só que se esforçou mais. Por isso que tiveram times ali como a Alemanha já saindo logo no 16 avos. O Uruguai nem pra fase eliminatória foi, né? E chegaram no mesmo lugar da Argentina. Inclusive um show de desportividade. Adentrando aqui para falar de Copa do Mundo e também de Seahawks, o comentarista da Rapinas TV, dos jogos. Que saudade de fazer um joguinho, não é mesmo, Gui? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, espectadores. Boa noite, Ale. Boa noite, Brogni. Estava com problemas técnicos aqui, mas finalmente consegui selecionar tudo. O chiado que a Ale ouviu era o microfone errado. Mas agora eu consegui ajustar aqui. Saudade, João, de um jogo, saudade. A Copa do Mundo acabou, parece que era o que faltava para a chama da NFL voltar a acender. Muito feliz com a Espanha campeã. Mais feliz ainda que a Argentina perdeu. Acho que eu não contei. Eu quando mais criança, né, a Copa de 2010, eu era um grande fã da seleção espanhola. Eu tenho uma camisa oficial da Espanha daquela época, inclusive. Enfim, e a Espanha ganhando de novo. O futebol venceu. Exatamente.
né? O bem venceu, né? Foi só o Justin Bieber cantar um louvor lá que o bem venceu. Não é mesmo? E aí, Brogni, deu seu pitaquinho de Copa do Mundo? Você que tava pertinho, hein? Dava pra ver no apartamento aí o estádio ou não? Teve jogo aqui, né? Pois é. O clima de Copa do Mundo aqui foi bem legal, isso eu posso falar. Aqui do lado, eu moro bem perto de uma das áreas mais boêmias da cidade, por assim dizer. Então, todo jogo que tinha nos bares aqui perto estava cheio de torcedores, foi bem legal. E a maior alegria da Copa foi ver a Argentina perdendo ontem. Todo o restante acaba que não foi como a gente esperava, mas acho que valeu a pena. Pelo menos a gente segue sendo o único pentacampeão e a Argentina segue só com 3 estrelas. Vocês sabem o que Espanha e Brasil têm em comum? Alguém? Nos diga, por favor. Ambos são bicampeões. Espanha e Ambos ganharam Seahawks, no né? MetLife. Espanha e Seahawks. Tu falou Espanha e Espanha e Brasil. Seahawks. Falei Espanha e Brasil. Tava com trauma do Brasil na cabeça. Espanha e Seahawks. Ambos bicampeões. Ambos campeões do MetLife. Com o Everaldo Marques narrando, hein? Diga-se de passagem. Né? Brasil, Seahawks e Chelsea, os únicos 3 campeões do MetLife. E saíram durante a Copa várias estatísticas, né? Mbappé tem mais vitórias do que de playoffs do que os Jets no próprio estádio. Tiveram várias estatísticas legais dessa aí pra torcida dos Jets, principalmente. O jogo que o Brasil perdeu foi em Nova York, né? Na Noruega. Foi. Foi no MetLife. A estreia também contra Marrocos. A estreia perdeu no MetLife. E a Copa do Mundo que teve muitos jogos em Seattle também, né? Toda vez que tinha jogo de Seattle... Seria o Brasil o Dallas Cowboys da Copa do Mundo? Vai bem na primeira fase e chega nos playoffs perde? É que não ganha muito tempo, né? Você vangloriei dos seus 5 títulos, mas não ganha muito tempo. Dallas Cowboys ou o rival, né? Eu não queria ofender o Brasil nesse nível, mas você chegou aí, tudo certo. A Bélgica que acabou tendo Seattle como casa, né? Jogou acho que 4 jogos em Seattle, alguma coisa assim. Inclusive aquele jogo maluco contra o Senegal. Sim, ele eliminou os Estados Unidos também em Seattle, né? Os Estados Unidos jogou 2 jogos, eu acho. A Bélgica foi cabeça do grupo G, né? Se o Brasil no sorteio pega assim, grupo G, o Brasil que ia ter esse destino de ter Seattle como casa. Que a Bélgica jogou, se eu não me engano, em Los Angeles e em Vancouver, né? Que tá no caminho ali. Deve ter ficado em Seattle, que foi um meio termo. Antes da gente começar a falar de Seahawks, né? Deixar o boa noite para quem tá no chat, o Dirceu, o Netão que está por aqui. Deixem o like, se inscrevam. Não se esqueçam que temos nossa parceria com a Mr. Varsity Sports, né? Vocês comprarem produtos do Seahawks com 10% de desconto. Gorrinhos, moletons. Inclusive, não sei se vai dar para abrir aqui, mas moletom de campeão do Super Bowl, tá? Então, entrem lá no Instagram da Mr. Varsity Sports e tem o cupom Rapinas do Mar, 10% de desconto. Tem muita coisa legal lá. E também temos nosso clube de membros. Está rolando algumas imagens no nosso canto superior direito da tela. Daqui a pouco vai passar do clube de membros. Né? Vai ter um plano só esse ano, R$ 7,99, uma coquinha por mês. E vai ter vídeo exclusivo. Vai ter grupo no WhatsApp, vai ter vídeo antecipado e vai ter as transmissões com imagens dos jogos. É só para membros, um link alternativo, não é no YouTube, né? Ou seja, né? Nem poderia falar isso, mas bem mais barato que o Game Pass, né? Vamos falar a verdade. Bora começar a falar de Seahawks, então, com a notícia que me apavorou um pouco no dia de hoje. Nick Emmanwori foi para a PUP List. Nick Emmanwori, nosso safety, né, /níquel,
Ele foi colocado na PUP List, que é a lista dos lesionados por práticas esportivas, as lesões dentro do futebol, digamos assim. E aí ele tem até o final da pré-temporada para sair da PUP List, né? Ele foi colocado hoje porque começaram os training camps, e aí os times são obrigados a reportar essas informações, até então, tanto nos OTAs quanto nos minicamps, os times não eram obrigados a reportar lesões. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, começando pelo Brogni agora, é simples. Como a gente não tem muita informação, né, nenhum insider de Seattle, ninguém deu mais informação do que a nota dos Seahawks, né, que eu acabei de dizer basicamente. Preocupa, Brogni? Com certeza preocupa um pouco, né? Ainda tem 8 semanas até o retorno da NFL, então esperamos que não seja nada sério, que ele possa voltar em algumas semanas de fato para poder até se preparar bem, mas gera um pouco de preocupação, até porque a falta de informação geralmente não é bom sinal, né? E aí, Ale, te preocupa, né? Se quiser até explicar um pouco melhor do que o que é a PUP List. Existem duas listas agora, né? Tipo, vão sair muitas notícias agora com o começo dos training camps, né? Vão sair muitos reportes de fulano foi colocado na NFL List, ou na PUP List, ou na Injury Reserve, coisas desse tipo. As duas principais são a PUP List, que é quando você está fisicamente impossibilitado de treinar, e foi devido a alguma lesão do futebol americano. Então, jogadores que se machucaram no college, calouros, e então agora foram para a PUP List. Por exemplo, ano passado o Riley Mills começou o ano nessa lista. Então, não é nada grave. Assim, se você atentar que ele jogou os primeiros OTAs, obviamente ele não tem acesso ao que ele jogou, ele pode ter jogado de forma limitada, né? Então, não tem a tendência de ser algo muito grave, mas óbvio que assusta, porque o Kenny McIntosh e o Tyrone Broden foram colocados também junto com ele, né? Mas ambos já eram lesões que eram conhecidas, né? Mas aí o Emmanuel acaba pegando um pouco de surpresa, mas é aquele negócio, né? Pode ser tudo, inclusive nada, né? Às vezes o cara não existe nenhum protocolo complexo para que ele volte a treinar. Tipo, o médico liberou, que ele sai da lista e segue o jogo, né? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Inclusive é interessante que, por exemplo, o Torrey Horton, que a gente sabia que estava machucado, não foi ainda oficialmente colocado nessa lista, né? Nem o Zach Charbonnet, né? Sim. Então, isso pode acontecer a qualquer momento, inclusive agora, enquanto a gente está falando, pode sair essa notícia. Mas só para mencionar que, por exemplo, esses dois caras que a gente tinha conhecimento da lesão ainda não foram oficialmente colocados nessa lista. Foram colocados juntos o Kenny McIntosh e o Tyrone Broden, que era um wide receiver de 6'5", que vai jogar de cornerback esse ano. E aí, Gui, quanto que preocupa Nick Emmanwori perder a pré-temporada? É que foi absurdo na sua temporada de calouro, e eu espero pelo menos um salto maior ainda dele nesse ano, sendo ainda mais impactante. Eu lembro dos OTAs, ele falando que passou um tempo treinando com os edges para sair de pressão, de blitz e tal, prevenir blitz. Eu acho que tudo dando certo, ele tem tudo para ser uma peça ainda mais central na nossa defesa esse ano. Uma informação que eu li aqui agora, e tem que tomar cuidado porque é do Corbin, então talvez não valha de nada. Mas ele falou com o Emmanwori na semana passada e que o Emmanwori não disse que tinha nenhuma preocupação em relação à lesão.
Então talvez seja só algo momentâneo de fato para preservar o jogador. Lembrando que, como o Gui também falou aí, pode ser qualquer coisa, né? Ele pode ter feito alguma cirurgia que já era esperada pelo time, tipo algum procedimento para preventivo, qualquer coisa do tipo, assim. Não tem informação, pode ter sido de uma topada. Ele podia estar jogando bola com os companheiros deles e teve um estiramento no músculo. Sim, não tem nenhuma outra informação até o momento. Lembrando que foi ele que teve uma lesão ali um pouquinho do Super Bowl, né? No tornozelo. Foram um dos momentos mais tensos daquela semana. Eu lembro do vídeo dele mancando, chegando no hotel, lembra? Nossa. Sim, pode ter sido alguma coisa pra isso aí, que ele não se recuperou a tempo. Mas como eu disse assim, se... duas coisas que a gente tem que lembrar, como eu falei. Ele participou dos OTAs, assim, como eu já falei, ele não viu os treinos, mas ele estava lá presente, era visto lá, então pode ter treinado até de forma limitada, mas aparentemente treinou. E lembrar também que já houve certa reclamação, vamos dizer assim, dos testes físicos que o McDonald faz, né? Então, tipo assim, não entrou na linha, ele podia não estar apto para estar com esse tipo de carga agora, então o time acabou preservando. E como a gente falou, o McDonald não tem muita conversa, né? O Josh Jones se apresentou mal, ele foi lá e falou que não tinha nada a ver com lesão, era ele que tinha que se condicionar fisicamente. Então, a parte física nessa pré-temporada é muito forte para o McDonald. A Adriana lembrou aqui no chat também, a gente perdeu o Emanuel também no início da temporada, né? Primeiro jogo. Machuca no primeiro snap quase na NFL. E ficou bons jogos fora, né? Ele volta na semana 5 contra os Bucks. Tem um monte de gente machucada, né? Exato. Tem um monte de gente machucada. DeMarcus Lawrence fora. A gente jogou com o Nehemiah Pritchett uma hora. O Derrick Hall se machuca no meio do jogo. Aquilo ali foi duas defesas. Foi um resta um naquele jogo ali. Ver quem sobrevivia. O Emeka Egbuka parecia o Jerry Rice. Mas sendo marcado pelo Josh Jobe e pelo Nehemiah Pritchett, eu acho que até eu pareceria o Jerry Rice também. Foi o primeiro jogo que a gente não estava completo, né? Foi a primeira derrota, o primeiro jogo que a gente não estava completo. Né? Teve a primeira da semana que a gente não fez live. A gente não fez live e depois semana foi só tava eu e você. E aí depois contra os Rams semana 9 o Gui não tava e tava eu e o Cássio. Então a gente já sabe, né? Esse ano estará todo mundo. Desde então a gente não perdeu mais. Gui apareceu num dia depois de fazer o que? Eu ia falar Enem, qual que é o... Enad? Foi Enad. Foi o jogo contra os Titans no domingo. Eu saí do Enad e vim direto pra cá. Teve um jogo que a namorada tava no hospital, chegou correndo também. Tudo isso pra não correr o risco de perder. Aí foi no Division já. Foi no Division? Eu sabia que era São Francisco, não lembrava qual dos dois. Foi Division. Eu cheguei bem no retorno do Shahid. Grande. Vou chegar. E só pra completar a informação também, ainda teve um dos calouros, né? Também foi colocado na pup list, o Devin Easter, só que foi ontem, né? Ontem foi um Easter, o defensive tackle, escolha de 7ª rodada. E hoje mais esses 3 jogadores. Como a gente falou, não existe muito protocolo agora. Os jogadores podem entrar e sair dessa pup list facilmente. Então, nada impede que esses jogadores saiam daqui pro final da semana e outros entrem, né? E, assim, os caras estarem nessa lista não fazem... eles continuam contando nos 91, tá? Do roster. Então, não vai chegar ninguém por conta desses 3 que foram colocados lá. Desses 4, no caso, né? Trocando de assunto aqui,
A gente está basicamente acabando a off-season, né? Acho que o final de off-season é marcado justamente nesse período aqui que vai começar os training camps, né? Os treinamentos oficiais. Queria saber de vocês o que vocês acharam da off-season do Seahawks. E só relembrar rapidinho para todo mundo. Jogadores que renovaram: Josh Jobe, Josh Jones, Rashid Shaheed, Chaz Surratt, Jake Bobo, Adrian Philin, Brandon Pili, Brad Russell, Drake Thomas, Cody White, George Holani e o Sherman Jean Charles. Jogadores que foram adicionados na Free Agency: Anthony Bell, Noah Igbinoghene, não sei como pronuncia direito, Rodney Thomas e o safety e o running back Emmanuel Wilson. E as saídas: o Kobe Bryant safety, o linebacker Boemaf, o Kenneth Walker, o Rick Woolen e o Derek Young. Além deles, o Tai Okada foi colocada a tag nele, a tender, né? E ele vem para a temporada também. Teve uma adição a mais que eu acho que tu não falou, João, o Dante Fowler. Ah, tá. Esse tracker acho que era antes do draft, verdade. E pós-draft, o Ed Dante Fowler. Exatamente. Então deve ter faltado também o tight end Harrison Bryant também. Chegou depois. Eu peguei uma matéria do site do Seahawks, hein? E aí no draft, Jadarian Price, running back, o Buddy Clark, safety, o Julian Neal, cornerback, o Bull Stephens, guard, o Emmanuel Henderson Jr., wide receiver, o André Fuller, cornerback, o Michael Dansby, cornerback, e também o Devin Eastern, que o Ale acabou de citar, nos tackle. Essas as adições do Seahawks no draft. E aí, Gui, o que você achou, né? Pontos altos, pontos baixos dessa off-season, dessas adições? O que mais perde? Se o que vem parecido, o que você acha? Cara, eu acho que foi um off-season no geral de contenção de danos, assim. Não dava pra renovar com todo mundo. O time foi campeão, atingiu seu objetivo, então o objetivo agora é manter ele o mais competitivo possível, né, com o passar dos anos. Obviamente a saída mais sentida é o Kenneth Walker. Eu revi um pouco dos jogos, principalmente dos playoffs, né? Ele nos playoffs de semana 17, não, semana 18, perdão, contra São Francisco, e nos playoffs ele engata de uma maneira muito boa que ele não tinha na temporada, né? Até aquele momento. Faz grandíssimos playoffs. Pra mim, foi o nosso melhor jogador dos playoffs. Mas eu acho que no geral foi uma boa off-season. Não gosto muito da escolha do Jadarian Price. Realmente foi pela necessidade ali de você ter um running back com o Charbonnet voltando de lesão. Mas eu acho que no geral foi o que deu pra fazer. Eu acho que daria uma bela nota 6, nota 7, assim, bem na média pra nossa off-season. Ale? Eu acho que é bem por aí. Só adicionando também que esse crescimento do Kenneth Walker também coincidiu, né? Não sabemos, mas com o Justin Alton, né? Quando ele começou a assumir os running backs, né? O Kennedy Pulamalo teve que se ausentar por questões pessoais, né? Ele assumiu. Então meio que também coincidiu com isso. Concordo, eu acho que essa é a principal peça, porque tava assistindo mais tape aqui para alguns vídeos que eu tava pensando em fazer. E pra mim acho que a grande incógnita é o running back 1, porque esse time precisa do jogo terrestre, né, para funcionar, e o estilo do Jadarian Price não é nem de perto do Kenneth Walker. Não precisa ser, né? Não necessariamente precisa ser, mas precisa ser um cara confiável. E nenhum calouro é 100% confiável, principalmente na sua temporada de estreia, né? O cara tá começando. Mas eu acho que foi uma off-season justa.
tiveram alguns jogadores baratos que eu acho que o Seattle poderia ter entrado na disputa, sim. Mas conseguiu maximizar numa classe em que pagou mais caro no Kobe Bryant do que deveria, pagou mais caro no Bojan Mafia do que deveria. O Rick Rubin eu achei ainda que pagariam mais nele, até. O Kenneth Walker meio que já esperava, o cara MVP do Super Bowl, né? Seria difícil de manter. E tentou maximizar aí, pensando no draft do ano que vem, conseguir compensatórias, né? Uma delas, quer dizer, por conta dessas picks, conseguiu voltar para pegar o Bull Stephens. Então acho que foi um 5, 6 por ali, dependendo da faculdade você passa, né, por média. Então foi nada de nenhum erro grotesco, mas também nenhum grande acerto, eu acho, na minha visão. Brogdon? Eu concordo de maneira geral. Acho que, na verdade, a maior perda do Seahawks é algo que a gente não tinha controle, que foi a perda do Kubiak, né? Mas faz parte. Fora isso, tem uma coisa que eu achei que o Seahawks poderia ter feito a mais e que me incomodou um pouco de não ter feito, que foi ir atrás de pass rushers. Então, pegar só o Floyd no final. Eu acho que é um jogador que, em comparação ao... sim, o Fowler. Eu não sei porque eu tava falando Leonard Floyd na Tava pensando em cabeça. Leonard Floyd. Os dois me confundiram. Mas ter pego só o Fowler. Assim, eu acho que ele é uma reposição pro Maf, de certa forma, e no 1 contra 1, tipo, ali nessa comparação 1 para 1, eu acho que até tá justa, mas me preocupa principalmente pensando em futuro, esse grupo de pass rusher. Então, eu acho que isso era algo que eu teria feito diferente, mas fora isso, eu acho que não tem nada que me incomode muito, assim. Acho que eu tô um pouco mais otimista que vocês. Não analisando peça a peça, mas o Seahawks, ele acho que tem basicamente 5 percas, né, grandes Tem 5 percas de free agents grandes, né? Citar de novo: Kobe Bryant, safety, Ed Boemaf, running back Kenneth Walker, cornerback Ule e o wide receiver Derek Young, que é o wide receiver 6 e é mais um jogador de special teams. E aí vai no draft, a gente pega um running back, um cornerback na terceira escolha, um wide receiver na quinta escolha, um safety na segunda escolha, e pós-draft pegam mais um Ed Dante Fowler. Então a gente vai passar pelo elenco daqui a pouco. Acho que em números o Seahawks se mantém igual, né? Em questão, não vai entrar devendo nenhuma posição, como já teve no passado. É A uma galera coisa tá que eu perguntando falei. aqui no chat, diga aí, Ale. Não, é só uma coisa que eu falei nos vídeos e tal, tipo assim. Eu acho que os meninos também comentaram algo similar. Se você pegar o Kobe Bryant, o contrato dele e o contrato do Tai Okada, que em tese é o substituto dele, pelo menos no primeiro momento, o que o Chicago pagou para o que Seattle tá pagando pelo Tai Okada, o que os Bengals pagaram no Boemafé para o que o Seattle tá pagando no Dante Fowler, né? Tipo, acho que são 6 milhões e nem são 6 milhões garantidos, acho que são com incentivos. Então, assim, o Boemafé não é 3, 4 vezes melhor do que o Dante Fowler, o Kobe Bryant não é 14, acho que é 14 vezes melhor do que o Tai Okada. Então, assim, Seattle fez tipo assim, o mercado quer pagar mais, beleza, vou numa opção aqui mais barata. Cara que conhece aqui o esquema, por exemplo, por causa do Tai Okada. E aí não fez nenhuma loucura, porque eu acho que... E aí eu até pego um gancho do que o Brogni falou sobre pass rush. E, inevitavelmente, o Seahawks vai fazer algum movimento de pass rusher durante a temporada. No máximo do máximo, no ano que vem não tem como fugir. Vai ter que, como eu disse, ou vai trocar durante essa temporada, é uma das minhas apostas, ou vai ter que gastar uma grana num edge na temporada que vem, porque não tem como, a gente só tem o Derrick Hall, agora com o contrato renovado,
Mas acabou. O Demarcus Lawrence não aposentou. Só para complementar o comentário do Ale, eu acho que o McDonald, e talvez seja um problema, me lembra um pouco de Pete Carroll, porque Pete Carroll, quando ele montou a Legion of Boom, ele tinha aquela coisa de pegar qualquer um e achar que ia funcionar de cornerback. Vai funcionar, vou converter, vai funcionar de novo e tal. Então, eu me preocupa um pouco esse Dante Fowler, o Von Miller teve o nome bem colado. O McDonald confia muito na sua clínica de reabilitação de pass rushers envelhecidos, como ele fez em Baltimore, com o Jadivion Clowney, Kyle Van Noy, que ele ressuscitou a carreira de uma galera, como ele fez com o DeMarcus Lawrence, né? Que era um bom jogador, mas o que ele jogou ano passado foi sacanagem. Então, espero que ele não confie muito nele mesmo, assim, traga mais jogadores. O defensive tackle no esquema do McDonald tem uma importância maior do que o edge, né? Mas assim, existe um limite, né? Não dá pra colocar o LJ Collier pra jogar de edge e achar que vai render alguma coisa ali. Nem o gene do McDonald conseguiria um tamanho feito. Eu também acho, assim, eu acho que, falando do Fowler até rapidinho, ano passado ele não teve lá grandes números, mas os números deles foram comparados, principalmente impressões com o Murphy. Então eu acho que nesse caso nem é uma perda tão considerável, mas de fato o que me preocupou e o que me incomodou foi pensando para o futuro, até porque naquele momento o... Meu Deus, fugiu o nome do... Não o Lawrence. Embora ele também tivesse considerando aposentar, o que renovou, fugiu o nome? Derek Hall. O Hall. Naquele momento o Hall ainda não tinha renovado, então eu não sabia nem quanto ele ia querer para renovar, o que foi um bom contrato depois, mas eu acho que esse que foi talvez o erro. Eu também acho, concordo com a Lei, eu acho que eles vão atrás de fazer algum movimento. Talvez na trade deadline mais provável do que antes da temporada. Eu acho que eventualmente vai surgir uma oportunidade, mas eu acho que tinham alguns nomes que poderiam ter sido opções para o time na off-season. Até porque, queira ou não, o time ainda está com uma boa quantidade de dinheiro para gastar esse ano. Vai rolar pro ano que vem, beleza, mas poderia ter sido um pouquinho mais agressivo, pelo menos no pass rusher, na minha opinião. Mas também tem a questão da venda, né, que pode também ter impactado nessa abordagem da free agency, de questão de grana garantida, coisa desse tipo. É uma possibilidade, né, só. Vou fazer 3 perguntas agora, uma para cada, pra gente poder passar no próximo assunto, aproveitando que o chat está nos ajudando aqui. Ale, começando com você. Bull Stephens, como está treinando? Tem chance de ser titular? Qual que é a linha ofensiva ideal hoje? Não no Globo Repórter, mas aqui. E aí, Bull Stephens? Bom, a maior curiosidade e a maior ansiedade da torcida do Silvos, assim, acho que de longe. Eu sou um cara ansioso, né? Então eu tento não tirar um pouco essa ansiedade do pessoal. Já falei assim, a escolha do Bull Stephens, não coloquem na cabeça que ele vai ser titular como calouro, assim. Se quiser que ele seja titular, compra um Madden, joga e coloca ele lá no lugar do Bradford. Mas ele tem treinado como reserva, né? Ele tem experiência jogando nas duas funções de guard, né? Right guard e left guard. Teve alguns snaps como center no Senior Bowl. Então, assim, a escolha do Bull Stephens foi excelente por 2 motivos. Primeiro, porque a gente tem agora um reserva de qualidade, né? Um reserva que chega muito pronto. E, assim, outra coisa que podem anotar aí depois de cobrar. O Anthony Bradford vai receber um bom contrato ano que vem na Free Agents. E eu acredito que não vai ser em Seattle, justamente porque vai ter o Bull Stephens ali, né? Então vai impedir que a gente gaste esse dinheiro. Mas faz esse corte aí depois, grava e vê quanto foi o contrato que ele assinou no ano que vem. Porque tem que lembrar que o Bradford foi um cara que
tem um potencial atlético no Rise muito alto. Chegou muito novo na NFL, então tem muita gente que tem paciência, tipo, esse cara tem um potencial atlético e acho que o Bradford tem 24 anos, 24 para 25 anos. É, então, ele é mais novo do que o Chris Haynes, né, que vai ser cortado a qualquer momento. É, então, assim, vai ser essa linha ofensiva de começo e é bom dar uma continuidade. O John Benton fez um bom trabalho, então acho que salvo lesões que a gente espera que não aconteça, principalmente na linha ofensiva, vão ser os cinco do ano passado. Mas o grupo ficou muito melhor, porque ano passado, se o Grace Able se machuca, se o próprio Anthony Bradford se machuca, quem ia ter que entrar era o Chris Haynes, um cara que a gente até gostou muito aqui, eu principalmente, gostei pra caramba na época do draft. Mas o cara conseguiu perder vaga pro Sato Alamea, um cara de sexta rodada, né? E como já disse, o Christian Haynes deve ser cortado a qualquer momento aí durante os jogos de preseason. Então a gente tem um cara de bom calibre. Agora, se o Bradford tiver alguma lesão e o Bull Stephens entrar, existe a possibilidade dele não perder mais a vaga. Mas assim, no momento eu acho que segue os 5. Gui, a pergunta pra você é: Jalen Milroy, tem algum futuro ainda pra ele em Seattle ou Sam Darnold é o nosso franchise quarterback? Assim, é muito difícil argumentar contra um cara que ganhou o Super Bowl jogando o que ele jogou na final de conferência. O Super Bowl dele foi discreto, mas ele ganha a final de conferência no braço. Machucado, né? Machucado, tipo, com oblíquo. É muito difícil argumentar que esse cara não é o franchise quarterback, né? Ele é o nosso franchise quarterback, é o titular absoluto. Eu acho que pelo menos por essa e pela próxima temporada, assim, com certeza. O Jalen Roy, ele sumiu, né? Retomando de novo aquele jogo maluco contra os Buccaneers, que ele solta, larga a bola. E até aquele momento ele tinha alguns momentos, né? Correndo com a bola, ele entrava em campo. Mas depois daquele grande erro, a comissão técnica resolveu preservar ele. Mas assim, eu acho que ainda tem alguma coisa ali. O talento tá puro, tá ali. Eu espero que ele tenha treinado, né? Nesse tempo que ele não jogou, ficou inativo, como QB de emergência. Pra falar a verdade, um dos jogadores que eu tô mais ansioso para ver nessa pré-temporada, né? Eu acho que ano passado ele jogava o segundo tempo dos jogos, mas eu acho que nesse momento ele vai soltar o braço. Quero ver se ele evoluiu alguma coisa. Eu acho que essa pré-temporada vai dar bastante o termômetro do que vai ser o futuro de Jalen Milroe em Seattle. Ô Brogni, somos favoritos à divisão, à conferência, ao Super Bowl? Ou Rams ou algum outro está na nossa frente? Eu quero só comentar uma coisa do Milroe, só porque eu acho que é mais fácil o John Schneider draftar um novo quarterback do que ele se tornar titular no Seahawks. Eu não sei quando, mas eu acredito que em algum momento o Schneider vai ir atrás de um quarterback na primeira rodada. Alguma coisa me diz, não sei o porquê. Mesmo com o Sam Darnold tendo estado bem, é porque eu não sei se, e para justificar, é porque eu não sei se ele vai querer pagar o Sam Darnold 60 milhões quando tiver que renovar o contrato. Em relação aos favoritos, é difícil dizer que a gente não é favorito porque a gente acabou de ganhar o título. Mas, ao mesmo tempo, a pressão de ganhar essa divisão, a conferência ou o Super Bowl, está nos Rams. A imprensa como um todo não coloca os Seahawks como favorito. Eles não... Talvez é o time que é o campeão menos falado da história. E eu acho que até positivo que seja dessa forma, porque a pressão estando nos Rams,
qualquer problema que acontecer lá, o foco vai estar lá e o Seahawks vai poder se preocupar com o seu próprio time e só garantir que vai evoluir e tentar chegar tipo longe nos playoffs, e aí em um jogo qualquer coisa pode acontecer, né? É isso. Vamos trocar de assunto e a gente não pode deixar de falar. Até esqueci de colocar na pauta, mas não podemos deixar de falar que temos um novo dono, né? Ou novos donos, né? Foi até a pergunta do Gustavo Banaco aqui. E aí, senhores, né? Quem quiser pegar a palavra aí, mas o que vocês acharam? Conflito de interesses ou não, né? Alguém que é dono do São Francisco, tem uma parte ali no São Francisco 49ers. Né, o que vocês veem que muda para os Seahawks a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E só para, né, deixar talvez a galera mais preocupada, tranquilo, o Seahawks não vai sair de Seattle. Né, o dono falou rapidamente, até porque não pode falar muito até ser oficial pela NFL, mas falou que não pretende, que gosta de Seattle, gosta da atmosfera da torcida. E antes de 2032, dificilmente, por questões de contratos, falarão em novo estádio ou reformar o estádio, coisas assim. Mas e aí? O que acharam, família Kosla, Vino de Kosla, o novo dono do Seahawks? Posso primeiro? Não, vai lá, Gui. Tá, vai. Vai o Gui. Não, eu tô dizendo que eu tava bastante preocupado com a venda, porque não sei aqui se vocês acompanham o NBA, o chat acompanha o NBA. Há um tempo atrás, né, uns 2 anos atrás, a Jody Allen vendeu os Trail Blazers, né, o Portland Trail Blazers, que também era do antigo Paul Allen, e foi uma venda trágica, assim. O novo dono não quis pagar o salário de Thiago Splitter, assim, foi pro Chicago Bulls, não deu cobrava os jogadores as diárias de hotel em viagens, está sendo, na verdade, bem problemático. Mas eu acho que, no final, eu acho que foi uma boa venda. Sobre a questão de conflito de interesses, eu não vejo muito como prejudicial. Na verdade, eu acho que é, de certa forma, até positiva. Tem um know-how ali. De algum momento não é um aventureiro que está entendendo sobre o futebol. Perdão por interromper, só para deixar claro que, assim, ele é dono de 3%, eu acho que, dos 49ers. Ele, só para deixar claro pra galera, acalmar quem tá ferreado com isso, ele é obrigado a vender a parte dele dos 49ers antes de assumir a do Seahawks. Então não existe um mundo que ele vai estar nos dois lugares para quem tava achando que seria dessa forma ou acho que seria complicado dessa forma. Antes de assumir qualquer outro time, se você tiver um pedacinho, um minoritário que seja, você tem que vender para poder assumir essa outra franquia. E eu acho que esse era ele e o outro é o acionista minoritário do Boston Celtics, que estavam na disputa, se eu não me engano. É o dono dos aços lá, né? Isso. Então, eu acho que foi uma boa escolha. Só espero que ele fique no meio do caminho, né? Que ele não seja o dono Jerry Jones, né? Que vai aparecer mais que o time, que é tomar todas as decisões, mas também que ele não largue o time. Parece que é a esposa dele, né? Que vai cuidar, que vai assumir as funções e tal. Porque ele não... Que a esposa dele não largue o time e deixe tudo na mão do John Schneider. E aí, Brogni? Então, eu ia falar que eu me incomoda um pouco porque, pelo que eu sei, ele e o filho dele são ticket holders do 49ers, então eles são, de certa forma, torcedores do 49ers mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o perfil de dono dele, e aí, claro, é achismo,
mas ele não parece que vai ser um cara que vai ficar o tempo inteiro se metendo nas operações de futebol. E eu acho que é preferível que seja um cara que dê as condições para o Schneider trabalhar e que confie que ele vai fazer um bom trabalho, porque foi assim que a gente conseguiu os 2 títulos até agora, né? Então, a minha expectativa é que, de fato, a proprietária, já que vai ser a dona que vai estar, de fato, comandando as operações, que ela tenha um perfil parecido com o da Jodie, apareça ali de vez em quando, queira entender o que está acontecendo e esteja envolvida tipo, em decisões críticas, mas que não seja totalmente maluca e queira protagonismo pelas ações do time. Ale? Não, é bem por aí, assim, é um incógnito, né? Não temos um parâmetro deles da família, né? Em alguma outra coisa. Isso aí pega mesmo, tipo, se pudesse ter sido vendido para alguém que não tivesse uma ligação com os 49ers, por mim, melhor. Mas é isso, né? Assim, tem esses tipos de dono, né? Tem dono que quer estar lá no vestiário todo dia, se metendo. Alguns têm conhecimento para isso, outros não. E, tipo assim, se você comprou o time e existe o general manager que foi escolhido por você ou mantido por você, deixa na mão do cara que você confiou, né? Não adianta, tipo, deixar e ir atrás de se meter em algumas decisões. O dono tem que, como o Brogni falou aí, tem que dar as condições para que o general manager e o head coach façam seu trabalho, né? Agora, é claro que em momentos de crise tem que aparecer lá assim. E aquela, eu acho que nenhuma opção ia agradar 100%. A única opção que iria agradar é se o Paul Allen ressuscitasse e se mantivesse como dono. Mas como não temos essa opção, então, vou dizer, eu acho que nenhuma seria perfeita, né? Então vamos torcer para que ele seja um cara que não seja aí como mão de vaca, vamos dizer assim, né? Invista ali no time e deixa o John Schneider ir trabalhando, mas assim, trabalhando de olho, mas sem querer tolher ou sem querer se meter na equipe. Isso, tu falou em mão de vaca, Alexandre, isso era até algo que eu ia comentar. O valor assusta um pouco, né? Porque a venda anterior mais alta tinha sido 6 bilhões, essa sendo 10, mostra que o cara não tá com medo de colocar o dinheiro na mesa agora. O quanto ele vai estar disposto para fazer o mesmo para investir em jogadores, que é a grande questão. Sim. E até isso também rechaça esse negócio de tipo, o cara dos 49ers, como eu falei, eu não gostaria que alguém que tivesse ligação com os 49ers comprasse o Seahawks. Mas é óbvio que o cara não vai gastar essa nota. Falar, sou torcedor dos 49ers, eu vou destruir agora os Seahawks. Ninguém vai gastar os bilhões que ele gastou pra fazer um negócio desse tipo, né? Ele não sendo um Jerry Jones, eu já fico feliz. Prefiro mais que ele seja uma Jodie Allen. Se for ter que ir para um dos extremos, que ele seja mais uma Jodie Allen, ele e a esposa dele, do que um Jerry Jones, né? Como falaram aqui no chat, vai pegar em alta, então não tem por que ter uma reestruturação. Não tem por que querer mexer com o estádio, né? Ele não precisa fazer mais do que já vem fazendo e assim. Manter, né? Acho que um nome que talvez fosse chegar mais no consenso seria Jeff Bezos, porque a galera conhece também, principalmente aqui no Brasil, porque é o dono da Amazon, né? Mas é curioso que o cara gastou 9,6 bilhões e acho que a fortuna dele é 14 bilhões, né? Então gastou mais da metade, vai ficar pobre, coitado. Pobre. Ele vai recuperar isso tão rápido, assim, ele nem vai ver, nem vai sentir falta de dinheiro. E só como a venda foi alta, tipo assim, o recorde de venda nos esportes americanos é os Lakers, se não me engano, com 10 ou 12 bilhões. Acho que é 12 bilhões.
E tipo assim, os Lakers, sabe? É a marca esportiva mais conhecida do mundo. Então, estamos valorizados. Jogo rápido aqui no chat pra gente caminhar pra reta final. Pergunta aqui do Felipe. É um assunto que era pra hoje, vai ficar pra semana que vem, mais rapidinho aí. Pode ser pro Brogni. Quem é algum sleeper do nosso roster? Sleeper do nosso roster. Alguém que ninguém fala, mas que vai brilhar muito este ano. Sem contar novatos? Ou contando novatos? Pode contar novatos, desde que não seja o Jadarian Price ou o Bud Clark ou o Bull Stephens, que todo mundo espera alguma coisa. Eu ia falar do Bud Clark, eu acho que ele vai ser bastante produtivo. Mas então, Sleeper sem contar. Olha, porque é complicado que o nosso roster, basicamente todo mundo já conhece, pelo menos nós torcedores do Seahawks já conhecemos, e a gente já sabe o que esperar. A gente já sabe quem vai ser o melhor jogador de linha ofensiva, linebacker, eu acho que os dois já estão, de certa forma, consolidados, vai, por assim dizer. Corner não tem como falar. É uma pergunta bem difícil. Eu vou apelar e eu vou dizer que tem que ser o Buddy Clark, porque ele entra como reserva e eu acho que ele vai ser bastante produtivo no esquema do McDonald como free safety. Eu não acho que a galera tá com expectativas altas, não, no Buddy Clark, mesmo tendo sido na segunda rodada. Não que esperem que ele seja um fracasso, né? Mas ele não é o titular é o Okada, pelo menos, de começo. E Buddy Clark até é uma boa escolha, porque ele pode ser um cara que pode jogar tomar a vaga do Okada, jogar se o Julian Love não estiver apto, né? O Julian Love teve problema de lesão no ano passado. E também jogar como níquel, até jogar como corner. O McDonald levantou essa possibilidade até. Eu gosto da ball skills dele. Eu acho que ele vai. Não, Se ele tiver. Eu acho que ele vai conseguir algumas interceptações porque ele é oportunista. Eu falei isso no vídeo, até quando ele foi escolhido também. Ele é um cara que jogou 6 anos no college, né? Por questão do Covid, lesão e tal. Não que eu seja um grande expert em nada, mas poucos caras que eu vi que tem um faro de um imã pra bola do que o Bud Clark. Ele parecia que tá sempre no lugar certo, na hora certa, seja para desviar, seja para conseguir interceptação. E engraçado que, inclusive, ele tem muitas interceptações perdidas também. Então os números dele poderiam ainda ser melhores, né? Mas é um cara que, se ele conseguir replicar um pedacinho do que ele era no college, assim, o Kobe Bryant, que era um cara playmaker, assim, né, que fazia não era um cara que você dizia, pô, é o melhor safety da liga, mas vira e mexe achava um turnover ali. Tem tudo para cumprir esse papel, o Bud Clark. Até nisso, Seattle conseguiu repor, né? Até essa qualidade, vamos dizer assim. Ô Gui, cornerbacks, rapidinho. Hoje está baseado em calouros. Quem tem potencial, quem precisa de experiência. Cara, eu não vou ter como fugir muito de citar o Julian Neal, né? Eu acho que do draft, acho que foi a minha escolha preferida do nosso draft. Eu acho que um cara que tem muito potencial, eu acho que ele vai se encaixar bem no esquema. Um cara mais físico, né? Às vezes físico demais. Então, eu acho que ele vai ser o grande termômetro desse grupo, assim. Se a gente conseguir jogar com ele de um lado, o Witherspoon do outro e Emawori, Love, Okada ou Bud Clark, eu acho que nossa secundária vai estar em um alto nível comparável do ano passado, né? Talvez até melhor. Então,
Eu vou com o Julianil. Ale, do outro lado da bola, a pergunta aqui do Felipe. Elijah Arroyo, se não render esse ano, pode ser considerado um bust? Eu acho que pesa um pouco pra ele, né? Porque acho que foi escolhido um pouco antes do que eu imaginava. Ele até pode ser um bom candidato para a resposta ali de sleeper, né? Assim, é um cara que tem ele tem habilidades que nenhum outro tight end do Seahawks tem. Eu até acho que em algum dos textos eu coloquei que talvez é um dos caras que pode ganhar mais com o Brian Fleury. O Brian Fleury trabalhou com tight ends, né? Como eu disse, é um arquétipo diferente, né? Um cara que estica mais o campo, tem um bom catch radius. Então eu tenho realmente deixou um pouco a desejar, né? Eu acho que aquele jogo contra os Rams, eu acho que das 3 interceptações do Darnold, 2 são em direções a ele, se não forem as 3. Então também precisa ter esse timing, que ali a temporada de calor atrapalha, né? Então assim, começa a pesar, né? Principalmente porque eu não gosto às vezes que o John Schneider gosta de dizer que ele é o gêniozão, né? Ele dá a entrevista depois e diz, não, o Elijah Arroyo, se não tivesse se machucado, era acho que ele diz que é um dos 15 ou 20 melhores jogadores desse draft. Pô, não precisa hypar desse jeito, pô. Beleza, você achou o cara legal, que dava pra escolher na segunda rodada, massa, parabéns. Mas precisa criar essa pressão desnecessária, né, vamos dizer assim. Exato, é o pior, coloca uma pressão totalmente desnecessária no cara e força ele a ter que jogar mais do que talvez ele possa. Na tela, jogos da pré-temporada do Seahawks. Estreia daqui 25 dias, sábado, 9 da noite, dia 15 de agosto, contra os Cowboys no Lumen Field. Estaremos aqui ao vivo, não é mesmo, Gui? Estaremos no primeiro jogo de pré-temporada. Lembrando que foi o primeiro jogo que teve a previsão. Quantos Raiders? A previsão que se concretizou. Está separado, né? Para fazer a chamada da pré-temporada, está separado esse corte, inclusive. Para mais previsões, cheguem no primeiro jogo vamos ter. Titans e Seahawks, né, no dia 23, um domingo às 9 da noite. E depois no dia 28 de agosto, uma sexta às 9 contra os Chiefs, também fora de casa. Na tabela americana, o primeiro jogo tá com a Fox, o terceiro com a ESPN, então tem grande chance deles serem transmitidos para o Brasil, aqui não sei, no Sport TV ou na ESPN também. Mas é claro que o Game Pass fica de graça na pré-temporada e membros Rapinas Plus assistem com a gente. Clube de membros, aliás, que tá aqui na tela também, R$ 7,99, é só entrar aqui no YouTube. Há quem diz que só funciona pelo celular para virar membro, é a limitação do YouTube. Vídeos exclusivos, como eu falei, as transmissões com imagens, vídeos antecipados e o grupo no WhatsApp. R$ 7,99, uma cerveja por mês, uma coca, nem uma batata frita no Mac já tá mais cara que isso. Então, colaborem, ajudem a gente a se manter cada vez maior e melhor. E também dar um zoom aqui, né? Agenda de vídeos. Todos os domingos vamos ter as lives dos jogos, né? O Game Day. Segundo, o Overtime volta com o Brogni. Todas as segundas à noite também o Razocast, que nem hoje. Terças, vídeos de análise tática de pós-jogo. Esse vai ser exclusivo de membros. Quarta, né? Em alguma quarta, o Quarta para 2 volta, né? Com a Lei Taveira. Basta Alexandre convencer Taveira a gravar. Às quintas vai ter o report, sempre vai ser uma reportagem, né? Vamos mais ou menos que nem foi feita na semana passada sobre a venda, então bem legal. Alguns fechados, outros abertos. Sexta, o 360, né? Que pode ser com o Brogni, pode ser com a Ale, pode ser comigo. Né? Quem tiver disponibilidade para gravar aí, sempre uma análise importante dos Seahawks. E sábado, Rapinas News. Todas as notícias. Então, aos poucos vamos começando a encher
essa grade aqui que estou mostrando para vocês. E logo estará cheia quando começar a temporada, lá no dia 9 de setembro, né? Então, só para lembrar o que a gente falou, dia 15 de agosto, sábado, 9 horas, Seahawks e Cowboys, na narração da Rapinas TV. E dia 9 de setembro, isso mesmo, às 9h15, né, também a nossa narração, a abertura da temporada Seahawks e Patriots. Algo mais para fechar, senhores? Gui? Acho que não, né? Acho que tá. Destaque final. Falamos pra caramba. Não, vou falar que os motores estão voltando a aquecer, né? Depois do Super Bowl tivemos a ressaca, draft, free agency, aí veio a Copa para, né, concentrar todas as atenções. As melhores notícias que a gente teve eram os jogadores de Seattle no estádio. Tava lá o Irmão Ouro, o McDonald sorrindo e tal. Mas agora o training camp começando, as notícias vão surgindo. E fiquem com a gente que vai ter muito conteúdo essa temporada. Brogni, algum ponto para fechar? Não, acho que tá entregue. A gente agora também, motores esquentando, logo tá aí. Nosso chefe, o CEO, Ale. Agradecer aí o pessoal que veio hoje aí. Vão avisando a quem não entrou ainda, né? Ainda não está acostumado. Mas vamos começar a pegar aí o ritmo também. E como a gente sempre fala aí, o João colocou a grade aí do Rapinas TV, mas estamos sempre abertos para sugestões, né? Então, temas que vocês gostem, que a gente gostaria que a gente grave ou algum formato, a gente está sempre aberto a sugestões aí para trazer o melhor conteúdo aqui do Seahawks para vocês, beleza? Investimos em tecnologia para esse ano ainda, né? Computador novo aqui, né? Para levar cada vez mais a melhor qualidade, né? As lives de jogos vai ter muito elemento diferente, vai ter estatística na tela, vai ter os outros jogos pegando a tela inteira, vai ser chique, vocês verão. Quando estreia o Quarta para 2, Ale? Tô vendo com o Taveira aí, mas está mais perto do que longe. Que bom, é isso. Muito obrigado, senhores. Semana que vem a gente volta, né? Não necessariamente estaremos todas as segundas, mas sempre estaremos por aqui, né? Com o Razocast. Razocast que também estará no Spotify, né? Todos os episódios vai voltar a ter no Spotify, assim como o Quarta para 2, que são os nossos 2 podcasts sempre no Spotify. Muito obrigado a todos no chat. Um grande abraço. Uma ótima semana para todos. E Go Hawks! É isso aí, pessoal.